Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa de pizza maravilhosa. E eu fiz essa de calabresa, mas vocês podem rechear como preferir. Quer aprender? Então vem comigo. Eu vou começar colocando uma colher de sopa de fermento. Eu estou usando aquele fermento biológico seco. Eu coloquei ele um pouquinho a mais só para completar a colher, porque é uma colher de sopa cheia. Uma colher de sopa de açúcar e eu dou uma misturadinha. Eu estou usando açúcar cristal. Agora coloca um ovo e mistura tudo. Agora eu coloco 40 ml de óleo. Vou colocar água. São 500 ml de água morna. Não pode ser quente, tá, pessoal? Para não matar o fermento. É morna, bem morninha mesmo. Só para não usar ela fria mesmo, em temperatura natural, sabe? A morna só um pouquinho. E agora eu vou colocando a farinha aos poucos e mexendo bem. Depois de misturar a farinha é que eu vou colocar meia colher de sopa de sal. Ou se for usar aquela colherzinha de sobremesa, é uma uma cheia. E vou colocando a farinha aos poucos e mexendo sempre até chegar no ponto de poder começar a sovar ela com as mãos. Essa massa, pessoal, vai quase 1 kg de farinha, tá? Não chega aí tudo, se bem que depende muito, né? Depende do tamanho do ovo que você está usando e depende do tipo de farinha. Tem farinha que é mais seca, que suga mais, né, a água. Tem farinha que é mais úmida. Então vai depender muito do tipo de farinha que você está usando. Essa que eu uso geralmente sobra um pouquinho, porque eu não deixo a massa muito dura e nem muito seca. Eu deixo a massa, ela ainda fica assim um pouquinho, não é que ela fica grudenta, mas ela também não fica muito seca. Vocês vão ver o ponto que eu deixo ela. Agora eu vou colocar um pouco de farinha na mesa e vou colocar a massa em cima dessa farinha para poder sovar com as mãos. Pode ver que aí ela ainda está grudando bastante, né? Porque eu ainda não coloquei farinha suficiente. E agora sim que eu vou amassando e acrescentando um pouquinho mais de farinha até dar o ponto que eu quero. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá? Para não ficar muito longo, mas vocês vão acompanhando aí o processo até dar o ponto. Bom, pessoal, e o ponto é esse aqui, olha. Pode ver que a massa está bem gostosa, super macia e não está mais grudando na mão. Agora eu vou partir ela em 4 partes. No caso, eu vou fazer 4 pizzas com a bordinha não muito fina, mas se vocês quiserem a massa bem fininha, dá para fazer 5 pizzas grandes. Mas como eu gosto com a massa um pouquinho grossinha, então eu vou fazer 4, vou separar em 4 partes para fazer 4 pizzas grandes.
Eu separo agora em 4 bolinhas assim, com espaço entre elas, porque elas vão crescer, né? E vou cobrir com um pano e vou deixar crescer por meia hora. E 30 minutos depois ficaram assim, as bolinhas. Elas crescem bastante, né? E ela vai grudar um pouquinho na mesa, né? Porque ela cresce e vai grudando. Como eu falei pra vocês no início, né? Eu não deixo a massa muito seca. Mas pode ver, ela não tá grudando na mão. Ela tá super macia. E agora eu dou uma leve sovadinha em cada bolinha. Só pra elas desincharem, né? E nós já vamos começar a abrir a massa com o rolo para colocar nas formas. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. Eu uso a peneira que é para ficar bem espalhadinho mesmo e uma quantidade, né, boa, mas que não deixa a massa dura. É por isso que antes, como eu falei, né, eu não deixo a massa seca, porque agora para abrir eu vou polvilhando sempre um pouquinho de farinha para facilitar, para ela abrir e não grudar na mesa nem no rolinho, né? Então eu vou abrindo, vou esticando conforme o tamanho da forma que eu for usar. Essa daí, inclusive, eu abri demais porque eu tenho forma grande e média, né? No caso, essa daí eu vou colocar na forma média, mas eu acabei abrindo a massa demais. Mas não tem problema porque fica a aba justamente de fazer a bordinha, né? Caso vocês queiram fazer com a borda recheada, aí abre bem a massa para sobrar as bordinhas para dobrar, né? E essa massa, pessoal, ela é super macia, tá? Quando for pegar ela para colocar na forma, opa, bati na câmera. Quando forem pegar ela para colocar na forma, levantem ela com cuidado para não rasgar a massa. Olha lá, eu fui puxar com força e acabei rasgando ali um pedacinho. E agora eu vou ajeitando na forma e essa parte que sobrou, né, que ficou bem grandinha, eu dobro para fazer a bordinha. E como eu não vou rechear a borda, eu vou colocar o requeijão por cima da pizza. Daí eu fecho ali só para formar uma bordinha mesmo. Eu vou fazer alguns furinhos na massa com o garfo para ela não criar bolhas na hora de assar. E agora eu vou levar ela para o forno e vou deixar assar por 15 minutos. Bom, acabei de pegar uma das massas que já assou. Essa tá em outra forma, essa aqui é a que eu fiz na forma grande. E agora eu coloco um pouquinho de molho pronto. E não coloca muito, tá, pessoal? Para não encharcar a massa, não ficar muito molhada. É só para dar aquele, né, aquela temperadinha na massa e também ela não ficar muito seca.
E eu vou rechear com presunto, queijo mussarela e calabresa. E orégano, claro, não pode faltar. Também queria ter colocado azeitonas, mas o meu marido e minha filha não gostam de azeitonas. Só eu gosto. Então, eu vou fazer sem, né? Mas o recheio é ao gosto, né? Vocês podem rechear com o que vocês preferirem. Também fica bem gostosa com frango e catupiry, né? Mas aqui em casa a calabresa é a preferida de todo mundo. Então eu vou fazer as 4 de calabresa. E essa massa vocês podem congelar, tá? Depois que ela pré-assou, né? Por 15 minutos. Vocês podem esperar ela esfriar. Aí se for para congelar, espere esfriar completamente a massa. Depois coloca o recheio e aí sim embala ela e congela. Se for assar todas tipo na hora, né? Daí pode tirá-la do forno, já decorar não. Podem tirar do forno, já rechear, né? E colocar para assar. Agora eu vou colocar o catupiry, né, por cima. Que na verdade esse daí não é catupiry, né? Eles falam que é, mas a gente sabe que é requeijão. Vou colocar o orégano. E vou levar para assar. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. E está pronta, pessoal, essa delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ali em gostei para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada por assistirem. Beijos, tchau. Essa daí foi a outra. Ficaram todas maravilhosas. Eu aconselho vocês a fazerem, tá? Depois me conta aí nos comentários como é que ficou a de vocês. Beijos, pessoal. Fui!